caras usavam lá. 70% parou de usar droga depois que voltou para os Estados Unidos. Voltou pro ambiente. Isso é muito louco. Esse é um ponto muito interessante de personalidade. Eu acho esse um assunto, como a Luana disse, nossa, adoro tais assuntos. Esse é um assunto que me fascina. A mim também. Porque você pega, às vezes, pessoas, sei lá, gêmeos, mesma criação, mesmo horário de nascimento, diferença Sim. de minutos, mesmos pais, situação socioeconômica foi a mesma durante o período de crescimento, estudando no mesmo local, mesmos amigos e a personalidade totalmente diferente. É muito louco. Pois é. E aí, por conta de personalidade, um tem muito mais sucesso do que o outro, às vezes. Sim. Sim. Uhum. Isso É porque bizarro. a personalidade é um conjunto de fatores. Você tem um fator genético, né? Que é a parte, é o temperamento, como a gente chama, né? Que é a parte mais genética da personalidade. E aí você vai ter uma combinação de fatores ali que vai fazer com que você seja quem você é nessa construção da sua personalidade. Inclusive, o que falaram pra você e não falaram pro seu irmão. Então, por exemplo, a sua mãe chegou pra você e falou: ó, o Bruno, ele é muito inteligente. O Bruno, ele é acima da média. Ele vai ter muito sucesso na vida. E a vida toda você escutou isso. E o seu irmão não. Seu irmão, sei lá, é um cara que, né, não estudava muito, ninguém apostava muito nele. Então isso vai fazer uma diferença lá na frente. Então toda essa construção da personalidade, ela vai acontecendo por influência genética, por influência do ambiente, por influência da família, por influência das amizades que você vai construindo ao longo da sua vida. Tudo isso vai lhe construindo. E também não é determinante, né? Porque às vezes pode acontecer exatamente o oposto. Porque eu conheço um caso que a pessoa era muito mais inteligente, ouvia muito mais, a outra ninguém dava muito valor, e no final das contas quem se deu melhor foi a que ninguém dava muito valor. Mas aí talvez ela tivesse esse fator temperamental. Talvez ela tivesse esse fator temperamental de buscar o sucesso obstinadamente. Apesar de todo mundo ter dito o contrário pra ela. Sim. Justamente por terem dito o contrário pra ela. Tem Exatamente. isso, mas você falou da minha família, dando um exemplo genérico. Sim. De fato, lá em casa todo mundo sabe que eu sou o filho preferido. Não tem discussão quanto a isso. Mas, felizmente, tem um economista americano que ele mostrou que há mais correlação entre renda de irmãos do que entre características físicas. Ou seja, se o seu irmão é rico, sua chance de ser rico é maior do que se ele for alto, você ser alto. Achei isso muito interessante. E, de fato, aconteceu isso. Eu enriqueci. E aí, minha irmã, hiper inteligente, eu falei: Priscila, vem pra internet também. Começa a falar de leilão, a gente vira sócio pra arrematar, você vai lançar o seu curso. Ela, pô, nunca lancei um curso, eu te ensino. E a Priscila hoje tá muito bem de vida Xixi agora está por riquíssima. conta disso. Apesar de não ser a favorita, como ela mesmo sabe. Não tô revelando aqui nada que ela não saiba. Mas pegando essa questão de rotina, gente, que já ficou muito claro, e de ambiente, porque a Luana falou, pô, um ambiente, né, você senta lá pra estudar, você deve ter o seu cantinho pra isso, onde você estuda melhor do que em outros. Queria que vocês falassem um pouco disso, da importância desse ambiente pra que a gente possa ser mais produtivo. E quando eu digo ambiente, não só local, mas também pessoas que compõem esse ambiente. Sim. Porque se você tá num grupo de pessoas que tá focado em produzir mais e o outro não quer nada com nada, você vai ser influenciado por esses grupos no final, né? Exatamente. Quer ver um exemplo drástico disso? Paciente de uso de substância. Por que aquele paciente que faz uso de substância, né? Uma droga, ele consegue sair quando ele entra pra igreja? Mudou o ambiente. Exatamente. Você pode encontrar uma explicação. Ah, é Deus. Ok, mas existe uma explicação lógica pra isso. O ambiente dele era com pessoas usuárias de drogas. Todos os amigos dele eram usuários de drogas. Ele vivia naquele ambiente. Ele ia pra festa, ele dormia 5 da manhã, ele bebia todos os dias e ele usava droga todos os dias. Aí ele saiu desse ambiente, ele foi pro ambiente da Igreja Universal. Aí lá as pessoas vão pro culto 7 horas da noite, 9 horas da noite estão em casa dormindo, final de semana estão fazendo ação na igreja, então mudou completamente o ambiente dele. Então ele consegue sair. Quem são as pessoas que não conseguem sair da droga? São as pessoas que voltam pro mesmo ambiente. Então, o usuário de droga é um exemplo muito emblemático pra gente entender. O caso do soldado, se eu não me engano, do Vietnã, imagina, Sim. heroína. Os caras usavam lá. 70% parou de usar droga depois que voltou para os Estados Unidos. Voltou pro ambiente, né? Isso é muito louco, mas isso diz tu é uma pessoa que tá com o coração partido, que acha que o mundo vai acabar. É porque naquele momento na sua vida, tua vida é construída de uma forma que só aquele indivíduo lá faz sentido pra tua vida. Mas assim, porque falar, vai conhecer gente nova. Isso que você citou, eu lembro que eu li no livro do Malcolm Gladwell. Ele falando sobre como os americanos achavam que os soldados viciados no Vietnã seriam um grande problema quando voltassem. Só que o pessoal voltou pra casa, pra família, ninguém usava droga, não usava heroína lá, o cara parou de usar. Parou de usar.
Exatamente. Simplesmente porque mudou o ambiente. E assim é na vida real. Então a gente tá extrapolando para essas coisas, mas se você quer ser uma pessoa que pratica exercício, então provavelmente você tem que seguir gente que pratica exercício. Você tem que ter amigos que praticam exercício. Isso. Porque se você continuar com os amigos que vão comer o lanche todo dia à noite, às 8 da noite, aí você acorda de manhã empanzinado, né? Você não tem vontade de ir treinar. Então, é sobre isso. O materializa, não é? Aí tem que fazer o materializa, exatamente. E o materializa é justamente a mudança de ambiente, porque lá no materializa tá eu lá todo dia, fazendo exercício, comendo bem, mostrando isso. Então você entra em um outro ambiente onde milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa que você deveria fazer. Então, sempre que a gente fala sobre mudança de ambiente, é isso, é uma coisa bem palpável, é bem mais palpável do que a gente imagina. Quando a gente quer estudar mais, né, quer alguma coisa, entra num grupo de pessoas num grupo de leitura, né, então você vai conseguir ler mais. Você quer ouvir mais sobre finanças, você compra um curso sobre finanças, e aí você vai lá e assiste o Bruno, conhece as pessoas. Tem muita gente, inclusive lá na comunidade do Viver de Renda, que faz amizade e que falam isso. Nossa, eu não consegui economizar dinheiro porque eu só tinha amigos que não estavam com essa principal energia, né? Eles não investiam nisso. Então eles achavam que, vamos curtir a vida, ninguém sabe o dia de amanhã, foda-se, não vão economizar dinheiro. E aí você entra num ambiente onde tá todo mundo pensando, putz, vale a pena investir um pouco, vamos economizar um pouco, investir um pouco. E aí aquilo se torna normal pra você. Então mudança de ambiente é tão palpável quanto você imaginou aí na tua vida. Tem uma coisa que é muito boa hoje, porque às vezes mudar o ambiente físico da pessoa é muito complicado. Só que com a internet você pode mudar as companhias que você tem sem sair de lá. Isso é uma coisa muito poderosa, de fato. E eu tava falando pra Malu sobre o quanto ela tem influência na minha vida, né? Além de todos os pontos óbvios, mas citando alguns dos mais recentes, a Malu esse ano ela começou a fazer aula de inglês. E o inglês dela já é melhor do que o meu. Eu falei, caramba, cara. Vou ter que fazer também. Vai piorar mais. Aí agora eu faço aula de inglês porque ela começou a fazer. 2 horas por semana estamos lá tagarelando inglês. Exatamente. Em breve, podcast. Mentira. Exatamente. E a Malu... Eu acho super válido. A Malu, Convidados internacionais. leu Outlive e falou, olha, a gente é sedentário. A gente precisa Eu falei, fazer mais como assim eu sou exercício? sedentário? Eu treino todo dia quase. Ela falou, sim, você treina 1 hora por dia, das 24, você é um super atleta? Aí me mostrou os argumentos do livro, fizemos um podcast sobre o livro, ela começou a fazer aula de alongamento. Aí fiz uma com ela, achei horrível. Eu falei, meu Deus, eu prefiro ir no dentista. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Eu falei, tem que achar um outro exercício. Aí eu fui atrás fazendo jiu-jitsu agora, mas muito por conta da influência dela. Aumentei o cardio também, o Bruno aumentou. Também tô fazendo mais cardio. E é incrível como, às vezes, uma única pessoa que você consegue, ela é capaz de alterar a maneira como você pensa e o ambiente com o qual você convive.